Quando nós falamos de plano inclinado, nós nos referimos à possibilidade concreta de você fazer a decomposição da força-peso. Então, quando nós estudamos plano inclinado, e eu vou relembrar aqui com você uma situação que possa se assemelhar ao que você precisa saber. Aqui você tem um ângulo alfa qualquer. Vamos imaginar que você tem aqui um corpo nesta condição de um plano inclinado. Quem vai atuar em relação às forças deste plano? Aqui eu vou decompor a força-peso em duas. No plano propriamente dito eu vou fazer Px e aqui nós faremos Py. A reação da superfície em relação ao corpo é normal. Então, o que a gente teria como referência aqui? Como eu estou fazendo a decomposição da força-peso, a primeira coisa que eu tenho que lembrar é como é que eu calculo peso, né? Vamos relembrar aqui. Para eu calcular peso, eu faço massa vezes gravidade. Nós também precisamos lembrar de como fazer a decomposição dessas estruturas. Eu vou fazer a decomposição da força-peso em Px e em Py. O Px nada mais é do que você pegar esse peso e multiplicar com o seno do ângulo desse plano inclinado. O Py vai ser o peso vezes o cosseno do ângulo. E aí vale uma última observação. A normal no plano inclinado é igual à decomposição da força-peso no eixo vertical. Ou, em outras palavras, a normal é igual ao Py. Também apresentamos para vocês os casos de elevadores. Eu falei para você que existe um caso específico que a gente estuda bastante nos elevadores, que é o seguinte. No caso do elevador, nós temos duas forças que nós vamos utilizar para a aplicação da segunda lei de Newton. A tração, porque o elevador está suspenso através de cabos de aço, que ela vai para cima, e o peso, que é para baixo. Então, como é que a gente vai ter como situações para apresentação para você? O elevador, ele vai subir ou vai descer, é óbvio. E uma terceira situação, ele vai estar em repouso. Quando o elevador sobe, eu faço tração menos peso. Quando o elevador desce, eu faço peso menos tração. Esses corpos podem estar com velocidade constante, eles podem estar acelerados e podem estar retardados, movimentos acelerados ou movimentos retardados. Vanks, quando é que eu vou estar diante de uma situação com velocidade constante? Quando a aceleração for zero. Neste caso, tração e peso são iguais. O corpo está acelerado ou retardado, ele vai subir ou descer. Retardado, a mesma coisa, vai subir ou descer. Quando é que eu vou saber se o corpo está acelerado ou retardado? Eu vou olhar para o módulo da velocidade. Se o módulo da velocidade aumenta, eu vou dizer que esse corpo está acelerado. Se o módulo da velocidade diminui, eu vou dizer que ele está retardado. Descendo, peso menos tração. Subindo, tração menos peso. Se você estiver em repouso ou com velocidade constante, a tração vai ser igual ao peso. Obviamente, a gente vai ter que lembrar sempre da segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Praticamente foi isso que a gente trabalhou na aula passada. Apresentamos para você alguns exemplos. E hoje nós iremos efetuar a resolução dos seus exercícios, que estão lá na página de número 41. E a primeira questão que se apresenta para nós, no capítulo 16, diz assim. O número 1 diz o seguinte. Uma pessoa comprou uma balança de chão e, ao chegar à casa, resolveu testá-la, ainda no elevador. Ela concluiu que a balança estava com defeito ao notar um aumento de seu peso. Bom, se ela está indicando aumento de peso, vamos raciocinar. O que é que acontece aqui? No elevador, as forças que nós devemos considerar, para baixo, peso, para cima, tração. Neste caso, ela colocou uma balança aqui e a força que eu vou considerar aqui, em relação à balança, é a normal. O que é que está indicando? Se indica um peso maior, olha só, se indica um peso maior, o que é que a gente pode concluir? Na hora que ela olha para essa balança e indica um peso maior, nós temos o quê? A normal apresentando-se maior do que o peso. E aí eu terei duas situações. Qual? O elevador, ele pode estar subindo acelerado. Só tem dois caminhos. Ele vai estar subindo acelerado ou ele vai estar descendo, freando, que é retardado. Subindo acelerando, ou ele vai descer freando. Lembre-se que os movimentos
Os movimentos acelerados e retardados, eles têm uma relação direta com o modo velocidade. Quando você tem uma velocidade constante, significa dizer que nós temos tração igual ao peso. Relembrem-se disso, porque quando você joga força resultante igual a massa vezes aceleração, com a velocidade constante, a minha aceleração vai ser zero. Vamos analisar as alternativas. Considerando essas afirmações, indica a resposta correta. O aumento da indicação da balança pode ocorrer se o elevador estivesse subindo com velocidade constante. Se ele estivesse subindo com velocidade constante, nós íamos ter aceleração nula, não iria haver isso aqui. B. O aumento na indicação da balança pode ocorrer se o elevador está descendo com velocidade constante. A mesma coisa, novamente, eu me deparo com aceleração nula. Letra C. O aumento da indicação da balança pode ocorrer se o elevador está subindo com aceleração constante. Aí sim. Resposta à questão número 1, letra C. Questão de número 2, o autor traz para nós um plano inclinado, ele coloca um corpo ali no plano inclinado, tá vendo? Ó, um corpo de massa 8 kg, abandonado sobre um plano inclinado cujo ângulo de elevação é 30 graus, ele deu o ângulo aqui para nós. E ele disse que o coeficiente de atrito entre o corpo e o plano é desprezível, então não existe atrito, ó. Não existe atrito, porque se existisse atrito, na hora de fazer a aplicação da segunda lei de Newton, você tinha que colocar a força de atrito contrária ao deslocamento. Mandou você utilizar a gravidade igual a 10, trabalhar com raiz de 3 igual a 1,7. Aí ele pede aqui na primeira pergunta, qual a aceleração do corpo ao descer o plano? Vamos pensar, quem é que está jogando esse corpo para baixo, amigos? Vamos relembrar o que eu acabei de ensinar para você. Quem desce aqui é o PX. Quem está jogando esse corpo para baixo é o força-peso. Vanks, como é que eu vou fazer o PX? Muito simples. Quando você aplicar a segunda lei de Newton, o que é que diz a segunda lei de Newton? Força resultante igual a massa vezes aceleração. Vamos pensar. Quem é a força resultante aqui? PX igual a massa vezes aceleração. PX, a componente PX é dada por quem? Peso vezes seno do ângulo. E como é que a gente calcula peso, Vanks? Peso é massa vezes gravidade. Então, Px vai ser massa vezes gravidade vezes o seno do ângulo. Neste caso, da questão de número 2, quem vai compor esta minha segunda lei de Newton? Vai ser assim, massa vezes gravidade vezes seno de 30 igual a massa vezes aceleração. Qual o meu procedimento? Você poderia até substituir o valor da massa, que é 8, mas não necessita. Por quê? Porque você tem m dos dois lados, ó, aí você cancela. Como é que vai ficar isso? 10 vezes. Quanto que é o seno de 30? O seno de 30 vale meio. Quando você fizer 10 vezes meio, você vai encontrar quanto? Metade de 10 é 5. Então, este corpo desce com aceleração 5 metros segundo ao quadrado. Aí ele pede para você calcular a intensidade da reação da força normal. Vamos raciocinar aqui. Quando você decompõe a força peso, aqui vai ser quem? PY. E a normal está aqui. Vanks, quem é a normal? Normal é igual a componente PY, que por sua vez é dado por quem? Peso vezes cosseno do ângulo. O Px você faz multiplicando o peso pelo seno. O PY você faz o peso vezes o cosseno. Então, o normal vai ser peso, massa vezes gravidade, vezes o cosseno de 30 graus. Minha normal vai ser, aqui eu vou ter que substituir. Quanto é a massa? 8. Gravidade? 10. Vanks, eu não me lembro quanto vale o cosseno de 30. O cosseno de 30, amigos, vale raiz de 3 sobre 2. N é igual a 8 vezes 10, 80, raiz de 3 sobre 2. Ele mandou você utilizar para o raiz de 3, 1,7. 80 vezes 1,7 dividido por 2. Você vai fazer o 80 com 2, vai ficar 40. Quando você fizer 40 vezes 1,7, você vai encontrar 68 newtons. A sua normal igual a 68 newtons. Perceba, eu calculei a aceleração utilizando a segunda lei de Newton, olhando que o corpo está deslocando em função de quem? Em função do componente peso. Como é um plano inclinado,
eu tenho que fazer a decomposição dele, Px, multiplicando o peso pelo seno. Para eu achar a normal, eu faço a normal igual a Py. Como calcular? Mesmo procedimento do Px, só que ao invés de seno, eu utilizo cosseno. Obviamente, os valores de seno, cosseno, tangente, o que você vai utilizar lá da trigonometria, você vai, consulta aquela tabelinha. No caso aqui, o seno de 30 vale meio e o cosseno de 30 vale raiz de 3 sobre 2. Isso aqui a gente busca lá na nossa tabela de trigonometria das aulas que você tem. O seno de 30 é meio, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Aqui estaria, portanto, a resolução da questão número 2. Na sequência de exercícios de sua apostila, mais precisamente na página 42, o autor traz uma ilustração, vê se você consegue visualizar aqui. Você tem um cão que foi passear e levou o dono para passear, né? Tá vendo lá? Ó? O cachorro em disparada num plano inclinado e um homem tentando segurá-lo e não está conseguindo. Aí ele diz assim: um homem de peso 600 newtons, ó, tá aqui o homem, o peso dele é de 600 newtons, apoiado em patins, é puxado para cima por meio de uma corda paralela ao plano. Os atritos nos patins são desprezíveis. Então, ótima informação. A gente não vai trabalhar com nenhum tipo de atrito. Aí ele traz aqui a seguinte situação. Se o movimento tem velocidade constante, se ele tem velocidade constante, caro amigo, é porque a aceleração vale quanto? A aceleração vale zero, né? E aí, o que ele está falando aqui? Se o movimento tem velocidade constante, a força F aplicada para fazer o homem subir vale quanto? Vamos pensar. Existe uma força aqui, ó, puxando esse homem. E qual é a força contrária aqui? É o peso do homem, né? Só que como você está no plano inclinado, tem que fazer o quê? A decomposição. Se eu fosse representar esse desenho aqui desse cão puxando esse homem, olha o que eu ia fazer. Eu vou tentar desenhar aqui para você entender a representação e poder compreender o que eu estou fazendo. Isso aqui seria o quê? Esse conjunto do homem sendo puxado. Para cá você tem a força F e aqui para baixo você tem o quê? Px. Meus queridos amigos, como é que você vai fazer a segunda lei de Newton? Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Como é que você vai fazer aqui? A força F está puxando o homem. Ela é na ascendente e o peso é na descendente. Um sobe, outro desce. Então, como é que ficaria? Força menos Px igual a massa vezes aceleração. Pronto, está aqui a aplicação da segunda lei de Newton. Então, vamos lá. Força menos Px igual a massa vezes zero. Se força menos Px é massa vezes zero, força menos Px é igual a zero, o que é que você vai deduzir? Que a minha força é igual a Px. Olha onde é que eu quero chegar. Quando você tem um deslocamento com velocidade constante, a aceleração é igual a zero. Então, no momento que eu faço massa vezes zero, que dá zero, eu jogo Px para o segundo membro, eu vou encontrar força igual a Px. Vamos, como é que você vai fazer isso? Vamos raciocinar? Força igual. Como é que se calcula Px? Px é peso vezes o seno do ângulo. Como é que se calcula o peso? Massa vezes gravidade. Então, é assim que você vai proceder. Massa vezes gravidade vezes seno de 30 graus. Força é igual. Qual é a massa que eu tenho aqui? Amigos, massa vezes gravidade, né? Peso. Então, já tem o valor dele ali. Quanto que é? Ele deu para nós 600. Quanto que é o seno de 30? O seno de 30 vale meio. Multiplicar por meio é a mesma coisa de dividir por 2. Quanto é metade de 600? 300. Resposta 300 newtons. Tem alternativas na questão número 3, você ia marcar a letra C. Vamos, precisava ter escrito mg? Isso aqui é para a gente poder reforçar sempre que peso é massa vezes gravidade, tá bom? E a questão de número 4, o movimento do homem se faz agora com uma aceleração de 1 metro segundo ao quadrado. Olha aqui, isso aqui já muda tudo. Aqui eu já tenho aceleração. Eu vou montar o raciocínio do mesmo jeito. Como assim, Vanks, do mesmo jeito? Segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração. Faça tudo de novo. Força menos Px igual a massa vezes aceleração. Vamos substituir? Força menos. Quanto é o Px?
Px eu poderia até aproveitar e já jogar 600 vezes meio, mas eu não vou fazer isso, eu vou escrever. Vou fazer aqui, ó, peso vezes seno de 30, só para você lembrar. Igual a quem? Massa. Vamos pensar aqui. Um corpo que tem peso 600, a massa dele é quanto? 60. Um corpo que tem peso 800, quanto é a massa? 80. Por quê? Porque você divide por 10, que é a gravidade, né? Então aqui vai ficar 60 vezes 1, que é a aceleração que ele te deu. Vamos fazer a substituição. Força menos 600 vezes meio igual a 60 vezes 1, 60. Força menos 300 é igual a 60. Para isso acontecer, eu vou passar o 300 somando. A minha força não pode mais ser 300, não. Ela vai ser 300 somado com 60. Neste caso, da questão número 4, eu vou precisar de uma força de 360 newtons. E para efeito de resolução, eu vou optar pela letra B, amigos. Ó. Muito bonita também essa questão. Observe sempre a utilização de quem? Sempre utilização da segunda lei de Newton. Essa aqui é a referência para a sua análise de qualquer situação de plano inclinado. Na questão de número 5, nós temos 3 corpos. Os corpos A e B estão numa superfície plana e horizontal. E o corpo C está numa superfície inclinada. Consegue perceber? Ó? A e B está na superfície plana e horizontal. O C, na superfície inclinada, estão ligados aqui por uma polia e entre eles um fio. Quando a gente aplica a força no sistema através de cabos, cordas ou fios, nós temos o quê? Nós temos a tração. Tração, tá bom? Aí ele diz aqui para nós, no esquema a seguir, fios e polias são ideais. Despesam-se todos os atritos, bem como a influência do ar. Sendo G o modo de aceleração da gravidade, 2m, 2m e m são as massas de A, B e C. 2m, 2m e m são as massas. Calcule o modo de aceleração de cada bloco. Vamos pensar. Quem puxa esses corpos para baixo? Quem é que puxa esses corpos para baixo, amigos? Quem puxa esses corpos para baixo é o peso de C. Porém, você não está num plano horizontal? Um plano inclinado, perdão? Isso aqui é um plano inclinado, né? Então, aqui você teria que fazer quem? Px. Então, vamos jogar aqui a segunda lei de Newton. Veja, força resultante igual a massa vezes aceleração. Quem puxa quem? Não tem atrito. Se existisse atrito, era Px menos atrito. Como não tem atrito, vai ficar como? Px em relação a qual corpo? Ao corpo C. Igual a massa de A mais a massa de B mais a massa de C vezes a aceleração. Bom, como é que a gente faz o Px? Px é peso vezes seno do ângulo. Px é igual a m vezes g vezes seno do ângulo. É com isso aqui que eu devo me preocupar. Vamos trabalhar. M, quanto é a massa do C? M. Gravidade. Essa gravidade vale 10. Seno de 30 igual a... Vamos somar as massas. 2m mais 2m mais m vezes A. M vezes 10 vezes 130, que é meio, igual a 5m vezes A. Como a gente está trabalhando tudo com multiplicações, eu posso perfeitamente fazer isso aqui, ó, cancelar esse m. 10 vezes meio, 10 dividido por 2 vai dar 5. 5 igual a 5A. Você vai passar os 5 dividindo. Quanto que é a minha aceleração? A minha aceleração vai ser 1 metro por segundo ao quadrado. Acabou isso? Acabou. E a letra B? Bom, na letra B, ele pede para que a gente calcule a intensidade das forças que tracionam os fios 1 e 2. Bom, quando a gente vai fazer a tração, o ideal é que você isole um corpo. Ó, sempre eu falo isso, né? Achar a tração, o caminho, é isolar um corpo. Isole um corpo. Bem, como eu não tenho atrito,
A sugestão que eu lhe dou é que você isole A. Olhe para cá, olha o desenho assim. Se você pegar o corpo A, ele não está sendo puxado por um cabo, que é o fio 1? Então está aqui, ó, tração. Ah, não acredito que seja tão fácil. Mas é fácil. E aí você vai usar o quê? A segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Bom, a força resultante, neste caso específico, eu tenho o corpo B puxando o corpo A, não é assim? Você não tem o corpo B puxando o corpo A? Então, como é que eu poderia fazer aqui? Ó? Você tem aqui a tração 1 e aqui você tem a tração 2. Você pode isolar o corpo A e trabalhar direto com quem aqui? Você pode trabalhar direto substituindo os valores que você possui. Você pode fazer separado para o corpo A e para o corpo B e depois faz a diferença entre eles, porque ele quer que você veja a intensidade que traciona os dois fios, né? Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui, eu vou separar esse espaço para que a gente possa mostrar para você na prática qual vai ser o procedimento. Eu vou pegar aqui, ó, tração 1 vai ser igual a quem? Aqui é 1 para o 1. E o para o B, se eu pegasse o B aqui, eu vou só desenhar para você visualizar. O B seria quem? A tração 2. Então vamos lá, tração 1 seria quem? A massa de quem? A massa de A vezes a aceleração. A minha tração 1 seria, a massa de A vale quanto? Vamos, a massa de A vale 2m. Quanto é que você achou para aceleração? Achei 1. Então a tração 1 seria 2m. Pronto. Isso aqui é a sua resposta. Qual unidade? Newtons. Não existe o valor de m, então você tem que escrever em função dela. Vanks, se para eu descobrir em relação ao corpo 2. Bom, se você quiser fazer em relação ao corpo 2, você faria assim, ó. T2, aqui já tinha terminado. Eu vou fazer o do 2 só para que você tenha uma noção do quanto ele ia valer, tá bom? Você fazer assim, ó, T2 menos T1, aqui já tem a resposta. Eu estou calculando agora aqui na segunda, que é o T2. T2 seria o quê? T2 menos T1 igual, neste caso específico aqui, eu vou trabalhar com a massa do B. Massa de B vezes aceleração. Ia ficar assim, ó, T2 menos 2m igual. Quanto que é a massa de B? 2m vezes, quanto é a aceleração? 1. T2 menos 2m igual a 2m. Você vai passar esse 2m para cá, você vai concluir que o T2 vale quanto? 2m mais 2m. Meu T2 valeria 4m newtons. Então, aqui estaríamos calculando para você as duas trações. A primeira eu já estaria satisfeito. Fiz ambas para que não ficasse dúvida. Com isso, queridos amigos, a gente fecha esta sequência de exercícios, a primeira de plano inclinado, e solicita que você refaça essas questões, assista novamente essa aula, estará disponibilizado no nosso canal de comunicação, e as dúvidas que porventura existirem, estou aqui à sua inteira disposição para poder saná-las.